Senhor presidente, Jorge Cajuru, meu caro amigo senador Lazier Martins, meu colega e amigo do Amazonas, senador Plínio Valério, eu gostaria de dizer que, entre alguns assuntos que comentarei aqui, não poderia deixar de fazer uma rememorização do movimento que aconteceu de forma espontânea no último domingo no Brasil, em várias praças, em várias cidades, em várias ruas, em várias vilas do Brasil. A manifestação espontânea da sociedade brasileira no sentido de demonstrar de uma forma autônoma o seu sentimento em relação a esse momento em que nós vivemos. Gostaria de dizer que não foi afronta ao movimento, menos de 2 semanas atrás, que tinha acontecido, com a mobilização também de milhares de pessoas, principalmente de jovens, que reclamavam em relação ao contingenciamento e não corte dos recursos da educação. Gostaria de dizer que esse é o preço da democracia. As pessoas em um país democrático têm todo direito de se manifestarem defendendo essa ou aquela tese. E fico muito feliz porque verifico que o sentimento de muitos, isso é fato, era de que fosse um verdadeiro fiasco essa mobilização ocorrida no último domingo. Mas nos sentimos confortados, porque vemos, na verdade, a democracia cada vez mais sólida, a democracia cada vez mais consistente, a democracia cada vez mais viva no sentimento e no coração de cada um dos brasileiros e dos que lhes governam. Portanto, deixar apenas esse registro, porque demonstra exatamente que a sociedade brasileira está madura para se manifestar de forma espontânea, defendendo as teses do seu cotidiano, seja do lado da esquerda, seja do centro, seja da direita. Isso aí é que é bonito na democracia, nesse país gigantesco que é o Brasil, que mostra cada dia mais a sua substância, a sua consciência cívica e o seu patriotismo, em outras palavras. Gostaria também, senhor presidente, e rapidamente falar que, com relação à medida provisória 870, que votaremos aqui hoje nesta casa, ela é uma manifestação da sociedade. Apesar de sermos da base do governo, na vice-liderança do governo, nós entendemos que a manifestação visível da sociedade, num processo de sucção natural, tirando, arrancando da sua alma a necessidade de que essa medida provisória viesse contemplar assuntos importantes, como, por exemplo, a permanência do COAF no Ministério da Justiça, é exatamente aquilo que é o sentimento quase que coletivo da população brasileira. E o Centrão, em uma manobra errada, meu entendimento, estou falando em meu nome pessoalmente, tomou essas decisões que, na verdade, vão na contramão da história. Mas o tempo é o senhor da razão e nós vamos ver exatamente os desdobramentos de algumas medidas erradas que são tomadas pela classe política brasileira. Mas hoje também, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar que nesse dia 28 de maio de 2019, sobre o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. Ambas têm como objetivo chamar a atenção e conscientizar a sociedade dos diversos problemas de saúde e distúrbios comuns na vida das mulheres. A data hoje é extremamente importante, pois nosso país precisa avançar muito nesses temas: saúde da mulher e redução de mortalidade materna. E trago aqui nesta tribuna um fato muito relevante que está acontecendo no meu estado, referente inclusive a esse mesmo tema.
Estive na última sexta-feira visitando a maternidade Nossa Senhora de Nazaré, em Boa Vista, capital do meu estado, a única maternidade pública de Roraima, e que fiquei estarrecido com a situação em que lá encontrei. Logo de cara, encontramos as pessoas que trabalham na limpeza do hospital sentadas na porta da unidade hospitalar. Todas elas desesperadas pelo atraso de 3, 4 meses nos seus pagamentos. Nós verificamos que os órgãos fiscalizadores, os órgãos de controle, eles têm uma importância fundamental. E, às vezes, quando preparamos algum pronunciamento e ele, na verdade, parece que trava na nossa manifestação, nós já o abandonamos para falar com a alma, para falar com o coração, porque conhecemos com a minudência de detalhes a carência, a crise e o sofrimento de dezenas, centenas de mulheres que no nosso estado necessitam dos serviços daquela maternidade pública. E olha, minha gente, é uma maternidade que foi construída já há 40 anos, nobre senador Lazier. 40 anos quando o nosso estado, quando a nossa capital tinha praticamente 80 mil habitantes. E hoje, quase com 400 mil habitantes, essa mesma maternidade, que à época era projetada para o parto de 15 a 20 mulheres, hoje chega na média de 40 partos por dia, estrangulando, inclusive, todos os atendimentos que, na verdade, são necessários. E com estrutura precária, e em situações que, mas agora se agravaram, porque, só para ter ideia, nessa mesma maternidade, em média, nascem 1.200 crianças por mês. E olha que outro detalhe mais interessante, 40%, senador Plínio Valério, são de filhos de venezuelanas. Então, veio comprimir mais ainda os serviços daquela maternidade importante para a vida da população brasileira. E, obviamente, não poderia deixar de ser, não poderia ser diferente, né, a necessidade de abrigarmos também as mães venezuelanas que ali, tangidas pela necessidade, vieram residir no Brasil. Portanto, essa semana procuraremos o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, que tem consciência, que é médico, é especialista, tem uma capacidade de gestão muito grande e haverá de compreender a necessidade urgente de nós, na pior das hipóteses, porque a construção de uma nova unidade vai demorar meses e talvez até anos, possa, através de hospitais de campanha, que já existem, inclusive, no nosso estado, para abrigar na fronteira venezuelanos, possa fazer um braço com esses hospitais do Exército para descomprimir aquele hospital que está parecendo um Vietnã, infelizmente. Né? Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro e quero dizer que nesse Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna, nós devemos realmente comemorar, não apenas no meu estado, que tem todas essas carências, mas no Brasil inteiro, porque nós sabemos, na verdade, que aquele é o momento talvez mais importante da vida de uma mulher e, obviamente, de uma criança que sai do seu ventre para enfrentar as dificuldades do mundo. Então, deixaria esse registro aqui e gostaria mesmo que fosse divulgado em todos os veículos de comunicação desta casa, rádio, televisão, internet, etc., porque é um momento em que, na verdade, nós celebramos a vida. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima. Pela ordem, com a palavra, o senhor senador Plínio Valério, do PSDB do Estado do Amazonas.